Olá, seja muito bem-vindo a uma videoaula aqui no meu canal Eletroterapia para além de protocolos prontos. E o meu objetivo é descomplicar a eletroterapia para você. Eu sou Janaína Alves, fisioterapeuta dermatofuncional e atuo na área da dermatologia há mais de 10 anos. E antes da gente falar sobre o tema do nosso vídeo de hoje, já curte esse vídeo, compartilha ele com seus amigos e não esqueça de se inscrever no nosso canal. O tema de hoje é falar sobre indicações e contraindicações das correntes excitomotoras, FACE, russa e alce. Você já atua com elas? Bom, para falar sobre correntes excitomotoras, a gente precisa entender o que elas são, quais diferenças entre elas e quais são os parâmetros que a gente aplica. Bom, em primeiro lugar, quando a gente fala sobre as diferenças entre uma corrente FACE, russa e alce, basicamente está na sua corrente portadora. A FACE é uma corrente de baixa frequência, a russa beira ali em torno de 2.500 kHz e a alce tem dois tipos de frequência, 1.000 kHz, 1.000 Hz ou 1.000 kHz e 4.000 ou 4 kHz. O que isso me diferencia então, professora? A diferença clássica entre esses três tipos de corrente está basicamente no seu limiar sensitivo e motor. Quando a gente pensa num gráfico da diferença entre essas ativações, o limiar sensitivo ele precisa de frequências mais altas. O limiar motor eu preciso de frequências mais baixas. Então, quando eu trabalho com uma frequência de baixa frequência, eu literalmente atuo mais contraindo o músculo do que ativando sensações sensitivas, né? Ou seja, sensação de dor ou de analgesia para aquele paciente. Então, a diferença clássica entre essas três é isso. Outra coisa que a gente também tem que levar em consideração é que quanto maior for essa frequência, mais carga ela carrega junto na sua emissão com seus elétrons. Logo, se eu tenho um paciente com uma prega cutânea um pouquinho maior, atuar, por exemplo, com uma corrente FACE pode ser um pouquinho mais difícil do que se atuar, por exemplo, com uma corrente russa. Então, muitas das vezes, a sua escolha pode estar, inclusive, relacionado a quem é seu paciente. O seu próximo parâmetro está relacionado à frequência modulada. E ela me determina que tipo de fibra muscular eu vou utilizar. Para isso, a gente precisa lembrar quais são os tipos de fibras. Bom, a gente tem três tipos. O tipo 1, que é conhecido como tipo vermelho, e o tipo 2A e 2B, que são conhecidas como branca. A 2A seria a branca mista e a 2B a branca tradicional. Quando a gente pensa sobre as diferenças sobre essas fibras, a gente precisa entender como que ocorre a contração muscular nelas. A fibra vermelha, ela tem como característica principal ter muitas mitocôndrias. Logo, essa contração acontece muito mais pela respiração celular, ou seja, rodando através do oxigênio. Quando a gente fala sobre a fibra branca, ela trabalha em cima de uma função glicolítica. Então, ela utiliza a reserva de glicogênio muscular para gerar a contração. Portanto, a fibra branca ela tem uma fadiga muito rápida e a fibra vermelha fadiga lentamente. E aí uma forma de você decorar e nunca mais esquecer é a fibra branca é a fibra do fisiculturista, ao qual ele consegue carregar muito peso ali, uma explosão para levantar, mas não por muito tempo. Já a fibra vermelha é do maratonista. Ele consegue correr quilômetros por muito tempo, 2 horas e meia, 3 horas e sem fadigar. Fica mais fácil quando você faz essas correlações para entender que fibra é essa. Só que seria muito lindo se os nossos músculos fossem literalmente divididos apenas dessa forma. E não é. Nossos músculos são uma conjunção da mistura entre fibra vermelha e fibra branca. A diferença entre eles estão nas suas funções. Por exemplo, os músculos que pertencem à nossa coluna, que fazem parte da sustentação, eles têm por característica serem mais vermelhos do que brancos. Afinal, a gente precisa ficar com o corpo ereto o tempo inteiro. Então, elas não podem parar de contrair. Já a fibra branca é aquela fibra que a gente sempre recruta quando a gente quer fazer algum exercício específico. Por exemplo, o fato de eu estar me mexendo aqui o tempo inteiro, eu estou recrutando muito mais fibras brancas do que fibras vermelhas. Ou, por exemplo, um exemplo clássico que eu dou em sala de aula. Se você está num ambiente, alguém anuncia um assalto ali, por exemplo, ou começa a pegar fogo e você tem que sair correndo, a fibra, então, que você vai recrutar é a fibra branca, para que você corra o mais rápido possível para fugir dali. Outro parâmetro que a gente leva em consideração ao atuar com correntes excitomotoras é o que a gente chama de BIRDS, ou largura de pulso, que é basicamente o intervalo entre as correntes. Para isso, a gente precisa lembrar de alguns conceitos básicos de eletroterapia. Por exemplo, quando eu falo 1 Hz, eu estou falando um ciclo em 1 segundo. Quando eu falo 2.500 Hz, eu estou falando de 2.500 ciclos em um único segundo. Só que toda a corrente excitomotora, ela trabalha de um intervalo entre as suas disparos de contração. Ou seja, ela chama-se de correntes intermitentes.
Então, eu tenho 2.500 ciclos, um intervalo. 2.500 ciclos, outro intervalo. Qual é a diferença aí? Quanto mais afastado for esse intervalo, mais conforto eu trago para o paciente. Quanto mais aproximado, mais tenso, mais agulhadas que a gente fala, eu vou dar no meu paciente. Então, por exemplo, vamos pensar na russa. Dou 2.500 agulhadas para contrair, dou intervalo. 2.500 agulhadas de novo. O que eu preciso pensar nisso? É um paciente que está sentindo um desconforto muito grande na aplicação da minha técnica? Eu afasto esse tempo para trazer conforto. É um paciente que já tem mais condicionamento, já atua mais tempo com a corrente? Eu consigo reduzir esse tempo. O que a gente precisa lembrar é que na corrente phase, a gente trabalha com intervalo de microsegundo. Já na corrente russa e alce, a gente trabalha em milissegundos, que normalmente é 2 ou 4 milissegundos, ou em porcentagem, 10, 33 e 50%. Só que na porcentagem, a minha diferença é ao contrário. 10% é um intervalo muito grande entre as correntes. 50% é um intervalo mais curtinho. E depois de pensar sobre a largura de pulso, a gente vai pensar sobre o que agora para parametrizar? A maioria dos aparelhos, eles trabalham em cima de rampa. O que é isso? Rampa de subida, tempo on, rampa de descida, tempo off. A phase não trabalha com as rampas, ela só trabalha com tempo de contração e tempo de descanso. No seu equipamento pode não aparecer rampa de subida e rampa de descida. Pode aparecer simplesmente como rise, como rampa de subida, e decay, como rampa de descida. O que significa rise, né? Ou rampa de subida? É o tempo que eu levo do relaxamento total ao máximo de contração que eu determinei para aquele paciente. Então, eu sempre brinco em sala que se eu boto um tempo muito pequeno, porque afinal ele trabalha em segundos, eu posso fazer o famoso tapa na cara. Então, imagina, eu estou contraindo o bíceps do meu paciente. Se eu botar um segundo, ele sobe o braço muito rápido. Ele basicamente dá um tapa na cara do próprio paciente. Então, para isso, eu sempre falo para trabalhar com variações, segundo a literatura, de 3 a 5 segundos. Apesar do seu equipamento, muitas das vezes, te dar até 60 segundos. Então, quando a gente fala sobre esses parâmetros que são rise, decay, on e off, vamos fazer agora aqui uma ideia para a gente poder entender isso. Vamos imaginar que eu esteja trabalhando com um paciente em que rise e decay dele são 5 segundos, somados dão 10, um tempo on ali de 30 segundos e um tempo off de 20 segundos. Logo, a soma de tudo isso dá 60 segundos. Logo, 60 segundos significam 1 minuto. Então, quando eu for falar, por exemplo, sobre o tempo total que eu vou utilizar da corrente, uma forma didática de vocês entenderem é o seguinte. Eu levo 1 minuto para fazer uma série. Lembra que quando a gente vai para a academia, o professor de educação física, ele fala para a gente assim, faz 3 séries de 15, 4 séries de 12 ou algo do estilo? Então, essa série que a gente está falando, né, são 3 séries de 12 repetições, 3 séries de 15 repetições. Essas repetições é o tempo total que eu estou trabalhando. Então, se eu levo 1 minuto para fazer uma repetição, quantas repetições eu quero que esse meu paciente faça? Ou quantas repetições esse músculo do meu paciente aguenta? É justamente aí que a gente tem que criar o raciocínio. E aí eu vou lá e determino, por exemplo, 12 minutos. Uma dica que eu dou é que, se você quiser fazer, por exemplo, 6 repetições, coloque sempre 1 minuto a mais. Em vez de colocar 6 minutos, por exemplo, coloque 7 minutos. Por quê? Porque a gente gasta mais ou menos aí 1 minutinho só para ajustar a intensidade do paciente, que é a miliamperagem, que eu já vou explicar o que é isso já já. Então, alguns equipamentos são pouquíssimos, me deixam adicionar essa intensidade antes de eu dar o start, antes de eu dar o play para começar a passar a corrente. Quando você tiver um equipamento como esse, você não precisa se preocupar em aumentar esse 1 minuto. Mas a grande maioria dos aparelhos, eles não me dão essa opção. É até por uma forma de segurança, porque vai que você aumenta demais, o paciente não aguenta, pode até gerar uma dor e uma lesão nessa musculatura, tá? Então, ele só deixa aumentar depois. E ainda tem alguns aparelhos que só deixam aumentar a intensidade quando tiver no tempo on. E aí, esses são protocolos de serem mais seguros ainda, para que você não aumente sem o paciente saber que aquilo está passando de corrente e se ele realmente aguenta aquela intensidade. Então, se você trabalhar com um aparelho que só deixa aumentar quando dá o start, você bota esse 1 minuto a mais. Se você trabalhar com um aparelho que não permite, ou melhor, que não te dá essa opção, ele já te deixa aumentar a intensidade bem antes de dar o start, aí você não precisa aumentar o seu 1 minuto. Professora, então, o que significa essa intensidade, essa miliamperagem? Amperagem, por definição, é a quantidade de elétrons que eu jogo na corrente. Ou seja, é como se fosse mão de obra. Quanto mais mão de obra eu dou,
mais força aquele músculo vai ter para contrair. Quanto menos mão de obra, menos força. Então, a minha miliamperagem é justamente o que vai me dizer o quanto de força eu vou dar para aquele músculo para ele gerar a contração. Porém, entretanto, todavia, contudo, essa miliamperagem ela tem que estar sincronizada com a sensibilidade do paciente. Não adianta nada eu pegar lá e jogar 50 miliamperes se o paciente não aguenta aquela contração, ao ponto do músculo ficar lá forte, lá contraindo, ele nem conseguir esticar o braço. Também não pode ser desta forma. Mas também não pode ser fraco o suficiente para você não ver a contração acontecendo. Combinado? Portanto, chegamos ao final de indicações de toda a corrente elétrica. Então, quais são as principais indicações de você utilizar a corrente citomotora? Para queima calórica após um tratamento com lipólise ou estimular a produção da irisina. Você já tinha ouvido falar desse hormônio? Se não, comente aqui abaixo que se eu atingir pelo menos 10 comentários de que não fazem ideia do que é irisina, eu lanço um vídeo para vocês falando dos efeitos dela. Quando a gente sabe que eu posso atuar com este objetivo, eu posso atuar em quase todos os protocolos corporais. Só fica ligado que o uso de correntes excitomotoras em face não é mais indicado. Combinado? E agora as contraindicações. Quais seriam as contraindicações de se utilizar uma corrente excitomotora? Bom, além das contraindicações deontológicas, como, por exemplo, pacientes descompensados, como hipertensão descompensada, diabetes descompensados, a gente inclui as gestantes, tá? Lactante não é uma contraindicação, nem mesmo deontológica. Agora, as contraindicações reais, que eu falo que são absolutas para os pacientes, são pacientes com marca-passo, porque a corrente ela pode realmente estabilizar aquele marca-passo. Outra contraindicação absoluta, pacientes com nível de osteoporose gravíssima, ou seja, o osso está muito frágil ao ponto daquele paciente nem conseguir chegar andando ao seu consultório, logo, se ele não vai chegar no seu consultório, então não faz nem sentido usar a corrente, né? E outra contraindicação absoluta para esses pacientes é pacientes que possuem alguma lesão muscular ou neuromuscular que não possam passar a corrente de forma adequada. Alguns tipos de doença com lesões miotróficas não podem ser utilizadas a corrente excitomotoras. Combinado? De uma forma geral, a corrente ela pode ser utilizada por quase todos os pacientes. E alguém mais importante, os cardiopatas. Paciente que é cardiopata, seja ele por cardiomegalia, que é aquele aumento do coração, ou cardiopatia congestiva, em que ele faz um encharcamento do pulmão e do coração, a gente não pode atuar. Porque como a corrente faz vasodilatação, ela aumenta o fluxo sanguíneo e, consequentemente, aumenta o batimento cardíaco. E esse coração que já não trabalha de forma adequada, eu utilizar esse tipo de atividade pode ser prejudicial. Então, se você tiver um paciente cardiopata e quiser aplicar a corrente, eu sempre peço que explique exatamente o que você quer fazer e encaminhe o seu pedido para o cardiologista dele para que juntos decidam o melhor protocolo para atuar com o seu paciente. Combinado? Espero muito que esse vídeo tenha te ajudado a entender as indicações e as contraindicações das correntes excitomotoras. Quero muito conhecer você que está me assistindo. Então comente aqui abaixo qual das 3 correntes você utiliza na sua prática clínica. E caso você tenha gostado dessas informações, clica no link aqui da legenda do vídeo e me segue no meu Instagram, porque lá eu trago várias novidades e atualizações sobre o mundo da eletroterapia. No dia 13 de maio eu vou fazer um almoço com a Jana, onde eu vou abordar de tema o uso das correntes excitomotoras no tratamento da gordura localizada e trazendo inclusive casos clínicos resolvidos ali na nossa aula.